Acredite você ou não, você pode ser um instrumento nas mãos de Rassatã para produzir a destruição na vida de muitas pessoas, ainda que sem a intenção direta de fazer isso. Para fazer o bem, nós precisamos ter muita disposição para aprender, se assim desejarmos. Mas para fazer o mal, não precisamos fazer nenhum esforço. Shabbat Shalom. Tema da mensagem de hoje: que Yeshua confesse o seu nome. Senhor nosso Pai, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias. Obrigado pelos teus ensinamentos. Nos ajude a tomarmos propriedade sobre a nossa vida, teu amor, ter a nossa vida transformada, porque Yeshua tem lutado por nós dia após dia, de forma incansável. Nos ajude a compreendermos o tamanho desse amor. Nos ajude, Pai, a desvencilharmos da nossa história passada e nos colocarmos diante do Senhor para que o Senhor reescreva, juntamente com as nossas mãos, uma nova história para a nossa própria vida. É o que eu lhe peço, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Que assim seja. Tema da mensagem: que Yeshua confesse o seu nome. Após falhar em sua tentativa de amaldiçoar diretamente o povo de Israel, o profeta mercenário Bilã, movido pelo desejo intenso para ter recursos nesse mundo, com o coração movido por Rassatã, deu um conselho perverso ao rei dos Moabitas, Balac, recomendando que ele enviasse mulheres moabitas e midianitas para seduzir os homens do povo de Israel. As mulheres moabitas convidaram os homens do povo de Israel para participarem de um banquete. Enquanto eles comiam, prostravam-se diante dos seus deuses estranhos, Baal Peor. Aqueles homens cederam à idolatria e se envolveram em uma terrível prostituição com aquelas mulheres estrangeiras. Como resultado, Hashem deu ordem a Moshe para enforcar os líderes do povo de Israel que havia se envolvido naquele pecado. E enviou uma praga entre o povo de Israel. O ápice da tragédia ocorreu quando um líder da tribo de Shimon, da tribo de Simeão, chamado Zinri, trouxe uma princesa midianita chamada Cosbe para dentro de sua tenda, diante de Moshe, enquanto todo o povo de Israel estava em prantos por causa das mortes de seus entes queridos que estavam ocorrendo em função da praga que se espalhava rapidamente pelo acampamento. Mesmo diante daquela situação de caos, Zinri entrou em sua tenda para se prostituir com aquela mulher. Um pecado deliberado, à vista de Hashem e à vista de todo o povo de Israel. Ao ver isto, Pinhas, filho de Eleazar, neto de Aharon, tomado pelo zelo de Hashem frente à prostituição de Israel, ele não se conteve. Não conseguiu suportar o imenso desrespeito, a arrogância, a afronta naquela situação. Se levantou, pegou uma lança, entrou na tenda e atravessou os dois pelo ventre, interrompendo a praga procedente de Hashem no acampamento, descrito no texto que nós lemos hoje, nessa Parashá Pinhas. Pinhas ficou tão indignado que ele não pediu nem permissão a Moshe, nem para a liderança de Israel para agir.
nem mesmo pensou no que poderia acontecer com ele por matar um príncipe do povo de Israel. Tamanha era a indignação que tomou conta do coração daquele homem. Zelo. Ainda assim, ocorreu a morte, não de forma aleatória, não por acaso, de 24.000 homens em decorrência daquele pecado em Baal-Peor. Em algumas traduções e textos, dividem esse número entre os mortos pela praga e os líderes que foram enforcados. Estudiosos entre o povo de Israel apontam que a grande maioria dos mortos naquela ocasião pela praga, por causa daquele pecado, pertenciam à tribo de Shimon. Zinri, que estava à frente da tribo de Shimon, ele deu um mau testemunho, um mau exemplo para os seus liderados e possivelmente liderou, conduzindo os homens da tribo de Shimon para aquela terrível transgressão, para aquele caos. A questão principal foi as consequências daquele pecado. A primeira constatação que temos foi a diminuição significativa do número de homens da tribo de Shimon, constatado pelos 2 censos que foram realizados por Moshe. No primeiro censo, antes do evento de Baal-Peor, descrito em Bamidbar, Números capítulo 1, versículo 23, Shimon tinha 59.300 homens aptos para a guerra. No segundo censo, logo após o incidente de Baal-Peor, descrito em Bamidbar, Números 26, capítulo 14, a tribo de Shimon caiu para apenas 22.200 homens aptos para a guerra. A loucura que ocorreu na tribo de Shimon trouxe uma terrível diminuição de 37.100 homens. Uma redução de mais de 60%, irmãos. E a tribo de Shimon se tornou a menor e a mais fraca tribo entre todo o povo de Israel. Antes do povo entrar na terra, Moshe, antes de morrer, pronunciou uma bênção especial para cada tribo do povo de Israel, registrado em Devarim, Deuteronômio, capítulo 33. Devarim, Deuteronômio, capítulo 33. Discorre as bênçãos para cada tribo. Porém, a tribo de Shimon, ela foi a única que não foi mencionada, como se ela não mais existisse. Por ter ficado tão reduzida numericamente na entrada da terra da promessa, a tribo de Shimon ela não recebeu uma região exclusiva no sorteio das terras, como ocorreu com as outras tribos. E as cidades de habitação da tribo de Shimon acabaram sendo diluídas e absorvidas pela tribo de Judá, como está descrito em Yehoshua, Josué, capítulo 19, versículo 1. Da segunda vez a sorte caiu em Shimon, para que a tribo dos descendentes de Shimon, segundo as suas famílias, sua herança, foi dentro do território dos descendentes de Judá. Então entenda, cada tribo tinha um território e as cidades de habitação da tribo de Shimon acabaram sendo diluídas e absorvidas pela tribo de Judá, pertencente a Judá. A tribo de Shimon passou a ser tutelada pela tribo de Judá. Ou seja, o segundo filho de Jacob, Shimon, passou a ser tutelado pelo quarto filho, Judá. Shimon foi tutelado por seu irmão mais novo,
Preste atenção, irmãos. O povo de Israel, ele estava no 40º ano no deserto. Há poucos meses para entrar na terra da promessa. Havia passado por muitos desafios, haviam visto muitas outras pessoas morrerem por causa do pecado. Haviam visto muitos milagres provenientes de Hashem. Homens experimentados que deveriam ser mestres, mas que se permitiram ser enredados e envolvidos nos seus fortes desejos e paixões. E assim foram atraídos para uma cilada mortal. Para concluir essa saga sobre a tribo de Shimon, precisamos lembrar quem foi Shimon, filho de Jacob, que deu origem a essa tribo. Shimon esteve ao lado de Levi quando planejaram e deram origem a uma ação terrível de traição que resultou no assassinato dos homens das cidades de Shehem, de Siquém. Segundo a tradição judaica, foi Shimon que teria liderado a conspiração agressiva para matar Iosef, quando ele estava chegando ali na cidade de Dotã para encontrar com seus irmãos. Que mal que Iosef queria para esses irmãos? Shimon teria dito ao ver Iosef, Bereshit Gênesis, capítulo 37, versículo 20. Venha, vamos matá-lo e jogá-lo, jogar Iosef em alguma dessas cisternas. E teria sido por este motivo que Iosef posteriormente manteve Shimon no cárcere, lá no Egito. Shimon trazia nele um histórico de violência e rebeldia. Na situação do pecado de Baal Peor, a tribo de Shimon disse sim para o chamado de Hassatã, e eles entraram em um caminho de morte. Hassatã tem arrastado muitas pessoas para a morte através da sedução. Mas nós podemos resistir às suas investidas e ao seu chamado. Sim, Satã também faz chamado. Um chamado para fazer o que é mal diante dos olhos de Hashem. Se nós nos concentrarmos com temor no chamado de Hashem para a nossa vida, nós teremos forças para resistir às investidas do maligno. Não importa ela qual seja. No deserto, a nuvem, a presença de Hashem estava sobre o acampamento do povo de Israel, sobre a congregação, o que demandava santidade. E quando aqueles homens pecaram de forma deliberada, pecaram daquela forma, deu início à praga proveniente de Hashem. Zerim, aquele líder da tribo de Shimon, mesmo observando as pessoas morrerem ao seu redor, não se conteve. Ele estava totalmente insensível à presença de Hashem. Ficou cego para ver a verdade. E seguiu naquele caminho de loucura. Seguiu para profanar o nome sagrado de Hashem diante de Moshe e de toda a congregação de Israel. E o que ele encontrou? A morte. Sabe, irmãos, o que aconteceu com Zimri
pode acontecer com qualquer um de nós. Nunca subestimem os ardis de Rassatã e os seus serviçais. Nesse ministério, eu sei o que nós temos observado nos aconselhamentos. E o pecado sexual é o pior de todos eles. Sutil. E continua devastando e destruindo a vida de muitas pessoas. Destruindo a vida de famílias. E nunca é demais relembrar o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que a pessoa comete são fora do corpo, mas quem fornica peca contra o próprio corpo. Aqueles homens que morreram no evento de Baal Peor, eles tinham uma vida religiosa. Estavam caminhando, de certa forma, até bem. Até ali. Conseguiram passar por todas as provas no deserto. Eles estavam ali prestes, há poucos dias, para entrar na terra da promessa. Até que foram tentados e cederam a esta tentação. Pecaram e, como resultado, eles encontraram a morte. Nós podemos até pensar que estamos livres de passar por situações como essa, mas não estamos. Não é fácil conter os nossos hormônios. Eles se agitam. Agita o nosso coração, agita a nossa mente, agita a nossa carne. Porém, precisamos fazer uma escolha. Em que escolhamos não morrer por causa dos nossos imensos desejos e vontades. Se a gente de fato for o nosso amor, se tivermos temor pelo nome sagrado do Senhor, certamente seremos conduzidos e fortalecidos para enfrentar, resistir e vencer todas as investidas de Rassatã sobre a nossa vida nessa terra. Não importa qual seja. Não importa qual a área seja. Irmãos, aquele famigerado evento de Baal Peor ocorreu quando o nosso povo já estava às portas para entrar na terra da promessa. Eu particularmente acredito que nós estamos às portas para entrar no milênio, no reino do Mashiach Yeshua. E por tudo que eu tenho visto e ouvido, eu acredito que podemos estar aí, passar por um evento muito maior e pior do que aquele que ocorreu em Baal Peor. Uma das traduções para Baal Peor significa dono do rompimento. E eu acredito que Rassatã está preparando uma grande prova cujo objetivo é provocar o rompimento das nossas vidas para com o Senhor. Hashem tem nos alertado sobre coisas terríveis que estão para acontecer sobre toda a terra. Que o Senhor nos resgate, nos guarde, nos livre de todos esses males. Em nome de Yeshua. As pessoas estão ficando com as suas mentes cauterizadas. Digo isto até com tristeza no meu coração, em função das coisas que eu tenho observado ocorrer, principalmente nos últimos anos. Pessoas têm agido com hipocrisia, de forma injusta, de forma desonesta com outras pessoas. Às vezes, isto tem ocorrido até entre pessoas que se dizem irmãos no Mashiach.
E alguma dessas pessoas não sente nem pesar, nenhum remorso. E Eudade Criota ainda sentiu remorso. Menos ainda qualquer tipo de arrependimento. E dependendo da situação, a pessoa que está fazendo o que é errado, ela fica com mais raiva quando é deflagrada do que ela está fazendo, das suas atitudes ruins quando são descobertas. E essas pessoas, além de não se arrependerem, ainda apresentam justificativa para os seus pecados deflagrados. Sabe o que é? Vou te contar o meu pecado, você vai me dar razão. Será? É muito triste, porém temos observado pessoas agirem dessa forma. Tolerantes com seus próprios pecados e sendo extremamente exigente com a vida de outras pessoas. Às vezes usando as escrituras de forma legalista. Irmãos, talvez Zinri acreditasse que não estava fazendo nada de errado. Afinal, ele levou a mulher para dentro da tenda dele. A tenda era dele. Só que ele esqueceu de uma coisa. O acampamento era do Senhor. E a tenda dele estava dentro do acampamento. Uma loucura. Talvez pensasse que tinha o direito de fazer o que ele bem entendesse. Na casa do Senhor? Lamento dizer, não vai ser bem assim. Zinri não era uma pessoa qualquer, ele era um príncipe entre o povo de Israel. Sabe, irmãos, é desta forma que eu tenho visto as pessoas se perderem. Confiantes nas suas posições. Correm em direção à praga e nem se dão conta do que estão fazendo, porque as suas consciências foram completamente cauterizadas. Eu tenho observado pessoas ungidas. Não é uma pessoa qualquer. Com a mente cauterizada, fazendo o que não deveria fazer. Correndo a passos largos em direção da morte. Mas enquanto estiver respirando, eu tenho esperança. Romanos capítulo 14, versículo 22b. Feliz a pessoa que não condena a si próprio quando aprova algo. Feliz a pessoa que não condena a si próprio quando aprova algo. Uma pessoa que faz algo assim não leva em consideração o prejuízo que ela trará sobre a vida dela, nem sobre a vida de outras pessoas ao redor dela. E muitas vezes na loucura pode até pensar, sabe? Depois eu peço perdão para o Senhor e está tudo certo. Loucura, irmãos. Loucura. Não compreende que trazer uma praga para o acampamento compromete todo o acampamento. Zinri fez isso com toda a sua tribo, não somente com a sua própria vida. Ele correu para os braços da morte e levou muitos homens com ele. Talvez você nunca tenha falado sobre o Senhor, sobre Yeshua, para outra pessoa, para que ela tenha a oportunidade de conhecer a salvação de Hashem através do Mashiach. Mas acredite você, ou não, você pode ser um instrumento nas mãos de Hassatã para produzir a destruição na vida de muitas pessoas. Ainda que sem a intenção direta de fazer isso.
Para fazer o bem, nós precisamos ter muita disposição para aprender, se assim desejarmos. Mas para fazer o mal, não precisamos fazer nenhum esforço. Orar para fazer as coisas, esperar a resposta do bom conselho de Hashem sobre a direção que devemos seguir e obedecer leva tempo, irmãos. E nós temos sido sistematicamente treinados para acreditar que não temos tempo para nada. E resolver as coisas no calor da nossa emoção. As pessoas nessa terra têm sido sistematicamente aceleradas em seus afazeres, estão continuamente correndo, estão continuamente atrasadas. Porém, quando surge um imprevisto, um acidente, normalmente a pressa acaba. Desaparece. E quando colidimos, é contra uma pessoa que nada tinha a ver com o nosso atraso. E assim temos dividido o nosso tempo, a nossa atenção com essa correria. Eu gostaria de mostrar a todos vocês um caminho sobre modo excelente. Preste atenção. Se Zinri tivesse orado, Hashem, aquela mulher realmente é muito bonita. Quase uma Miss Universo aos meus olhos. Aquela comida que estão oferecendo parece uma delícia vendo daqui. Aqueles deuses eu nunca conheci. O que o senhor pensa? O que o senhor acha sobre tudo isso? Bem, o fato é que Zinri não buscou saber do Senhor o que ele deveria fazer. E como resultado da loucura dele, foi morto. Com uma lança atravessando o seu ventre por Pinhas. Mas você que está aqui ouvindo esta mensagem, está respirando? Bem, pelo menos é o que eu acredito. Então você busque o Senhor em oração antes de tomar as suas decisões e aguarde a resposta do caminho a seguir e permaneça vivo. Em nome de Yeshua. E não se rebele contra nada nem contra ninguém, porque a consequência de toda rebelião sempre será ser diminuído, tutelado, seguir uma vida sem ter bons resultados, sem ter herança. E para vocês que já tomaram decisões sem consultar o Senhor, se envolveram com algo ou com alguém que não deveria, estão amargando situações terríveis em função das suas próprias escolhas, eu tenho para você uma boa notícia. A história da nossa vida, ainda que esteja ruim por algum motivo, por nossas escolhas, por nós ou por escolha de outras pessoas, até de forma contrária aos nossos desejos, você pode ter a sua história transformada, mudada, reescrita, depende unicamente das suas próprias escolhas hoje. Está nas suas mãos. Corra, clame a Hashem por socorro e aguarde com confiança que tudo será restabelecido no seu correto lugar. Quando? No tempo e do modo de Hashem. A tribo de Shimon, ela foi reduzida, mas ela não foi destruída.
Enquanto estamos respirando, podemos mudar o curso da nossa história. Muitos anos depois, após esta tribo de Shimon ter sido absorvida por Yehudá, Shimon tomou a decisão de lutar contra os amalequitas. Descrito em Divrei Hayamim Aleph, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 24 a 43. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 24 a 43. Eu convido vocês a lerem esse relato posteriormente. E o que ocorreu? Eles venceram os amalequitas. Acredite, você também pode vencer os amalequitas da sua vida. A tribo de Shimon foi tutelada pela tribo de Judá, mas ela não ficou amargurada ou ressentida por isso, não. Pelo contrário, a tribo de Shimon serviu com fidelidade à tribo de Judá. E foi Shimon que ajudou a empossar Davi como rei. Registrado em Divrei Hayamim Aleph, 1 Crônicas, capítulo 12. Versículo 24, nas demais versões, versículo 23, vou ler a parte A. São estes os números daqueles que vieram armados para se juntarem a Davi em Hebrom, a fim de transferir para ele o reino de Shaul. Divrei Hayamim Aleph, 1 Crônica, capítulo 12, versículo 26. Nas demais, 25a. Os descendentes de Shimon, homens fortes e corajosos para a guerra. Na reforma espiritual realizada pelo rei Asa, a tribo de Shimon, eles decidiram por servir a Hashem. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 9. Vou ler na versão JB. Então ele, o rei Asa, reuniu todo Yehudá e Benjamim e os estrangeiros que estavam com eles, vindos de Efraim, Manassés e Shimon, pois muitos de Israel haviam passado para o seu lado, ao lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, seu Deus, estava com ele. O Senhor está lá, é lá que eu quero estar. Sirva de modelo para a nossa vida. E no final, a vitória maior da tribo de Shimon foi constatar que eles foram mencionados por Yeshua. Aleluia. Mencionados como uma das 12 tribos vencedoras de Israel, onde foram separados 12.000, a mesma quantidade que as outras demais tribos mencionadas, descrita em Risgalos, Apocalipse capítulo 7, versículo 7. Da tribo de Shimon, 12.000. Yeshua deseja também confessar o seu nome no final. Porém, você precisa tomar uma posição de coragem e permanecer de pé diante de Hashem e deixar as suas idolatrias, as suas prostituições, o seu modo de falar, de pensar mal sobre as pessoas, de se envolver com as coisas desse mundo. Você precisa se livrar rapidamente da feitiçaria por Cosbe. Um dos significados do nome Cosbe é minha ilusão. Precisamos nos libertar das miragens que esse mundo deseja produzir em nós. Miragens. Para nós fecharmos, no texto que lemos em
Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 10. Eliarro às vezes pensava que seu ministério não valia a pena, porque ele não via as pessoas se converterem a Hashem. Eu já passei por isso algumas vezes. Isso normalmente ocorre quando sofremos ameaças, difamações, perseguições, males gratuitos, após nos dedicarmos em amor, nos esforçarmos para fazer o bem. Mas eu sempre oro a Hashem todas as vezes que eu passo por alguma situação desse tipo. E Hashem sempre me traz uma palavra, uma mensagem de esperança para remover de mim a tristeza e renovar as minhas forças. E essa ministração de hoje é uma dessas palavras. Irmãos, é uma grande alegria para nós sabermos que as escolhas erradas de Shimon ali, ao longo do caminho, fizeram com que ele se voltasse para o Senhor e que aquelas decisões erradas fossem superadas ao longo da sua jornada nessa terra. Ele fez uma troca, se livrou das escolhas ruins e estabeleceu na vida dele escolher pelo certo. E por este motivo, Shimon conseguiu mudar a sua sorte, mudar o seu destino. E se você desejar, você também poderá mudar a sua história. Hoje. Depende de você. A Hashem está concedendo para você uma nova oportunidade de reconciliação nesse dia. Vamos. Ninguém está atravessando você com uma lança em sua tenda, nem expondo os seus pecados. Mas você pode escolher ouvir, dar atenção e mudar o curso do seu destino e fazer o que é certo daqui para diante. O desejo do meu coração é que no final o seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro e seja lido em alta voz diante de todos, aprovado pelo Rei dos Reis, e que você ouça: servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Senhor. Receba o seu atestado de vitória, apesar dos percalços da vida, porém o resultado final depende da sua decisão nesse momento presente. Escolha fazer o que é certo, escolha pela vida. Ainda que você não acredite, a sua alma é extremamente valiosa. Tenha forças, tenha coragem, volte para Hashem, confesse o seu pecado e atravesse esse pecado com uma lança. Destrua o que deseja destruir a sua vida, o que deseja destruir a sua comunhão com Hashem. Busque pelo Senhor e Ele vai te mostrar a verdade. Vai te socorrer e conduzir a sua vida em direção à vitória. Eu sei o que eu estou dizendo, irmãos. Tenho vivido isso. Shimon, o improvável, aquele que nem foi citado por Moshe, aquele sem herança na terra, foi reconhecido e citado pelo Mashiach Yeshua e recebeu o reino dos céus. Não importa o estado em que você se encontra hoje, não importa. Existem pecados que são evidentes, outros nem tanto. De qualquer forma, você sabe o que você tem vivido no seu secreto, o que se passa na sua mente, no seu coração.
talvez alguma prática errada, vícios que outras pessoas não saibam. Porém, Hashem sabe todas as coisas e está lutando pela sua vida. Yeshua deseja muito citar o seu nome como vitorioso naquele grande dia, da mesma forma que citou o nome de Shimon. Deixe o seu orgulho de lado. Busque o Senhor. Deixe toda a ilusão danosa que entrou no seu coração. Tenha forças, coragem, rompa com o pecado e abandone de forma definitiva essa situação. E se volte para o Senhor. Decida você hoje por uma conversão verdadeira, uma techuvá ao Senhor. A sua herança te espera. Que você tome a decisão certa. É o desejo do meu coração, em nome de Yeshua, o nosso Senhor e Salvador. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez pela Tua ministração, por saber, Pai, que a despeito das nossas ações nessa terra, o Senhor, através de Yeshua, nosso Mashiach, está lutando de forma incansável para que a gente tenha o curso da nossa vida corrigido. Enquanto nós estamos aqui, nessa terra, respirando, nos ajude a compreender o tamanho desse amor. Nos ajude a termos força para nos levantarmos, buscar do Senhor e mudar a nossa história, mudar o nosso destino final. Nos ajude a tomarmos a decisão correta. Nos ajude a caminharmos, vivermos pela Tua palavra. Nos ajude a pensarmos como o Mashiach pensa, a agir como o Mashiach Yeshua age. E certamente nós não seremos enganados nem confundidos com absolutamente nada. Nós confiamos no Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Beshem Yeshua Mashiach. No próximo Shabbat, dia 11/7, será um Shabbat de Rosh Chodesh, teremos 2 parashiot, 42 matot, tribos, e 43 masai-ei, estágios. A parashá matot nos ensina sobre as leis das promessas e dos juramentos. A Torá descreve a batalha do povo de Israel e a vitória sobre os midianitas. As tribos de Reuven e Gad adiantaram-se para requerer sua herança a leste do rio Yarden, fora da Terra Santa, porque eles entendiam que a terra era apropriada para os seus rebanhos. A Parashat Masai descreve, em resumo, a rota percorrida pelo povo de Israel desde a sua saída do Egito, seguindo pelo deserto durante os 40 anos que concluíram com a sua chegada às margens do rio Yarden, do rio Jordão. E assim segue. Convoca a todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale com cada um de vocês. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.